Uma coisa é muito interessante da gente observar com relação a barras de reversão, porque barras de reversão ruins, ou seja, aquelas barras de reversão que não fazem muito sentido ou que não apresentam aquelas características de uma excelente barra de reversão, na verdade elas podem ser boas barras de sinal de entrada no sentido da retomada do movimento anterior, se e somente se estiverem em um bom contexto. Então, o que que acontece? Boas barras de sinal, elas não podem ser, principalmente barras de reversão, interpretadas de maneira isolada, ainda que elas tenham excepcionais características. É importante que você as observe em relação ao contexto. Como eu havia mencionado anteriormente, quer dizer, se você tem uma barra dessa e ela te traz para dentro de uma lateralidade estreita, apesar dela ser uma excepcional barra de reversão, possivelmente você pode ficar armadilhado se você não ficar, se você não compreender que ela te trouxe para dentro de uma lateralidade estreita. E aí, todas as barras de reversão acontecendo em contextos ruins, você tem que ficar muito esperto se na verdade ela não é uma boa barra de entrada ou uma boa barra de sinal, não no sentido da reversão, mas sim no sentido da retomada do movimento anterior. E a gente teve exemplos maravilhosos disso, e normalmente isso acontece em dias de canal estreito, porque em dias de canal estreito você não opera contra, e você usa todas as barras de reversão para entrar a favor do movimento. Então a gente tem, puta, a gente teve vários dias de canal estreito no dólar, por exemplo, em que as barras de reversão são, na verdade, excelentes oportunidades para você entrar a favor do movimento. Então, observa isto aqui, ó. Isto aqui é um canal estreito, é uma fase, é um ciclo de mercado que a gente vai aprender mais para frente, que se chama canal estreito. E aí, o que que acontece no canal estreito? Observem essas barras de reversão. Olha isso aqui. São barras de reversão, não são? Barra 12, barra 16, barra 19, barra 24, barra 32. E o que acontece com essas barras de reversão? São barras de reversão acontecendo em contexto ruim. Então, barra de reversão acontecendo em contexto ruim, na verdade, é barra de sinal de entrada para a retomada do movimento anterior. Então, olha que interessante. E a gente fez bastante desses trades. Eu, pelo menos, acabei fazendo, não me lembro em que sala eu estava nesse dia, mas a gente acabou fazendo uma série de entradas a favor da compra. Ou seja, barra de reversão de queda, num contexto de canal estreito, me leva a comprar fechamento, comprar mínima, comprar abaixo de barra de reversão. Depois de forte rompimento, primeira tentativa de correção, barra de reversão normalmente falha. Compra abaixo de fechamento ou de mínima de barra de reversão após forte rompimento. Olha o que aconteceu aqui. Forte rompimento, barra de reversão, compra abaixo da barra. Teria me levado para um tradeaço na alta lá. Então é importante vocês terem isso também em mente, que barra de reversão, normalmente ruim, em contexto ruim, podem sinalizar boas entradas ou boas barras de sinal para você estruturar um trade a favor do movimento original, aquele que vinha se desenvolvendo antes. Porém, é fundamental e extremamente relevante que vocês observem fundamentalmente o contexto, certo? Então, por um exemplo, se vocês estiverem operando um ciclo como rompimento ou canal estreito, no de rompimento não vai acontecer porque rompimento não tem correção. Mas no canal estreito vai acontecer muito de você observar uma barra de sinal em um contexto ruim. O que é que você faz? Você aproveita a barra de sinal do tipo barra de reversão para estruturar um trade a favor do movimento anterior. No índice, tivermos alguma situação como essa, opa, hoje com certeza absoluta. Olha só, num contexto de canal estreito, barra de reversão de alta 36. O que que eu faço com essa barra nesse contexto? Vendo o fechamento da barra, vendo a 41, não compro o martelinho lá. Vendo, por quê? Porque eu estou num ciclo que não se opera contra. Então, contra canal estreito a gente não opera. Se não opera, você vai usar boas barras de sinal, do tipo barra de reversão, para estruturar
um trade a favor da continuidade e não a favor da reversão, porque o contexto é mais importante do que simplesmente o sinal sempre.